Boa noite. João, eu estou aceitando aqui o convite, mas não está indo. Deixa eu ver aqui qual é o. Boa noite, boa noite. Agora foi. Agora deu certo, hein? Agora deu certo. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Dá para ouvir bem aí o áudio? Todo mundo ouvindo legal? Só para confirmar aí. Às vezes a gente usa aqui os fones e termina ficando com o áudiozinho mais baixo, mas qualquer coisa a gente troca aí para o microfone. E eles vão interagir com a gente via mensagem, né? A gente Isso, não consegue ouvir no momento, né? Tudo bem, mas aí é, pessoal, isso, tá todo mundo sinalizando que tá ok aqui com o áudio. E aí, tranquilo. João, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu aí por aceitar o convite, né, para conversar um pouquinho sobre esse tema. A gente já tinha conversado no hospital, conversamos aqui um pouquinho antes, e aí você vê, né, aquilo que a gente estava falando. Parece pouco tempo, mas depois você começa a falar, o tempo vai passando, bicho, e a gente não percebe. Exatamente. Mas, mas vamos lá. João, Vamos, né, claro, se apresenta, né, para o pessoal. Todo mundo aí já me conhece, aí o já pessoal que conhece? me segue, mas se apresente, né, fala para a gente aí como é que você entrou no mundo da IA, né, o tema da live hoje é IA na saúde, né, como é que você conheceu o tema, como é que você se aprofundou no tema, o que é que você já fez de curso, o que é que você fez ali de capacitação, treinamento que envolva o tema só para o pessoal entender aí sua experiência com inteligência artificial. Então, para quem não me conhece, eu me chamo João Matheus. Eu sou médico generalista, sou formado há 12 anos e me apaixonei pelo tema inteligência artificial desde que eu ouvi falar dela na internet. Isso há uns 4 ou 5 anos atrás. Porque eu vislumbrei na inteligência artificial um- um- uma fonte de conhecimento que não tinha limites. Eu vi nesse processo de construção uma possibilidade de me enriquecer como pessoa e de aproveitar os conhecimentos dela para poder ajudar outras pessoas. Eu fiz alguns cursos de aprimoramento, fiz dois, estou inclusive concluindo nos próximos meses, que são um é lá em Harvard, que é online, um curso sobre implantação de inteligência artificial na medicina, os desafios e as estratégias, e outro na Universidade de Miami, também sobre o mesmo tema. Faço alguns cursos que já existem, cursos especializados aqui no Brasil, e me interajo sempre que posso. Eu tento aprender o máximo possível. E hoje, com a facilidade da internet, a gente consegue aprender muita coisa, mesmo sem entrar diretamente nesses cursos mais avançados, a gente consegue aprender muita coisa só pelo fato de utilizar a internet. E Inclusive pela própria aproveitando, IA, né? com certeza, com a ajuda da IA. E aproveitando, agradecer, doutor Carlos, pelo convite. E eu queria aproveitar esse momento para, inclusive, parabenizá-lo, porque eu já lhe conheço de alguns anos, lá do Hospital de Itabaiana, foi quando eu conheci a primeira vez, e acompanhei sua evolução. E parabéns pela incrível evolução que você demonstrou ao longo da carreira. Sua dedicação e competência não só tornaram um profissional de excelência, mas também um gestor eficiente. Então, parabéns, sucesso aí. Estou achando Valeu, bacana a obrigado. sua evolução e acompanhando. Valeu Sucesso, mesmo. obrigado pelo convite. Obrigado. E hoje agradeço a IA, né? É, Porque a eu IA tá. não consigo mais viver sem, Não, né? quem Tava, pensar o contrário, que
é porque desconhece, porque não tem como, é como a gente conversou, não tem como a gente viver hoje sem a IA. É como viver sem a internet. Ela chegou realmente Ela, para ela, ficar. ela é uma ferramenta hoje e estava conversando com um colega, né, fazendo aquelas analogias ali, a gente explicando com algumas evoluções pelas quais a gente passou aí ao longo da nossa jornada, né, desde o livro ali, a cópia do livro até a capacidade de extrair uma informação resumida ou detalhada de algo que está a quilômetros e quilômetros de distância. Então, hoje eu encaro ela como uma ferramenta, né? Assim como a gente tem um smartphone, a IA é uma ferramenta Exatamente. e ela vale para milhares e milhares de situações, né? E- Não, a gente vai falar aqui dela na saúde, mas claro que vai ter uma aplicabilidade no contexto prático aí muito mais genérico do que só saúde, né? Exatamente. Claro. Então, É muito abrangente. claro que a gente vai sempre trazer a temática voltada para a saúde. Então, vamos começar definindo, né? Vamos começar conceituando o que é que você definiria como inteligência artificial na saúde, né? Para não É, ter aquela coisa assim, que inteligência artificial é ChatGPT, né? não, Sem propaganda. inteligente. Até porque o ChatGPT é um prompt, né? Assim, para falar de inteligência artificial, eu colocaria uma observação que eu achei bem interessante que um professor introduziu no curso, que ele começou abrindo o curso dizendo que a gente literalmente está abrindo a caixa de Pandora com a inteligência artificial. A gente está liberando um conjunto de ferramentas que tem um potencial surreal. É um conjunto de tecnologias que são avançadas, que fazem com que o médico que está usando, trazendo agora para a área da saúde, quem está usando, não só o médico, mas qualquer profissional, em especial da área de saúde, é uma ferramenta tão avançada que ele consegue compilar milhões de dados, milhões de informações em tempo recorde, coisas que os humanos passariam horas para poder definir, ela define isso em segundos. Então, a inteligência artificial, eu acho que pode ser definida como isso, como uma integração de tecnologias avançadas, que fazem com que a gente consiga analisar grande volume de dados em pequeno período de tempo. E com isso a gente vai ter uma decisão mais assertiva, entendeu? Eu A penso que a inteligência artificial seria isso, uma integração de gente termina, tecnologias. a gente termina traduzindo a análise de dados, né, para uma execução de tarefa, uma execução de um processo, né? A Exatamente, gente fala de dados ali, dados é a linguagem, né? Então, exatamente, independente do comando, eu vou determinar uma série de processos para serem executados por um ou mais agentes, e essa análise de todos esses dados que eu inseri ali, ou que eu propus como ordem, vai ser executada numa forma e numa capacidade que a gente não consegue fazer, né? A máquina exatamente, consegue. E, exatamente. e ainda nesse conceito, né? Assim, falando da saúde, claro. Como é que você acha que a IA redefine hoje, né? A atuação na saúde, a capacidade de atuar na saúde? Assim, a atuação, ela redefiniu, ela está reescrevendo a história da atuação do profissional de saúde. Ela está trazendo a saúde para uma era de precisão nunca antes imaginada. Ela está trazendo para uma precisão e personalização de um tratamento, de um diagnóstico, a níveis inimagináveis. Porque com a ajuda dela, a gente consegue acessar informações precisas do paciente. A gente consegue prever situações antes que elas aconteçam. Tem casos até hoje em dia, só colocando um adendo, que a inteligência artificial está conseguindo prever eventos de sepse 12 horas antes do acontecimento, fazendo análise de dados que ela vai encontrando do paciente e consegue prever aquele evento catastrófico que vai ser prevenido. Então, assim, está redefinindo está reescrevendo toda a atuação médica, que o profissional de saúde seja mais eficaz no que é mais importante, que é acolher o paciente. Porque ela vai fazer com que a parte burocrática
prática toda que o médico tem que fazer, como receber o paciente, digitar a queixa do paciente, ver o histórico do paciente Não, no só um minutinho. computador, Meu áudio isso parou seja. aqui. Parou? Só, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Tá me ouvindo bem Estou aí? ouvindo É bem. porque o pessoal falou que meu áudio estava meio ruim, aí eu vou botar o microfone aqui para ficar Deixa eu melhor. ver aqui. Mas tá Tá bom aí ouvindo o bem. meu áudio? O seu tá excelente. Tá. Beleza. Então, a gente estava falando da redefinição, né? Redefinição do cenário, né? Do Você deu, cenário de você deu, saúde. você deu o exemplo da predição, né? Do algoritmo de sepsis. E pode continuar Isso. discorrendo. Isso, assim, a gente não está falando apenas de tratar doenças. A redefinição, o que ela trouxe de inovação foi que a gente está conseguindo prever, antecipar problemas e, com isso, criar soluções personalizadas num nível de atendimento nunca visto antes. Pô, você prevê um evento de sepsis 12 horas antes do fato ocorrer, isso é surreal. É, Entendeu? Ela vai redefinir o processo de atendimento, de diagnóstico precoce e de personalização, de definir tratamento específico para determinado tipo de paciente, e isso avaliando um histórico de todo o contexto desse paciente, fazendo uma avaliação de todo o histórico dele em questão de segundos. e assim, com informações que às vezes são imperceptíveis para nós, né? Eu estava Não, com certeza. falando, Você é. falando lá do exemplo da tomografia, né? Hum, Então, no exemplo da tomografia, hoje a gente já tem agentes de IA que são capazes de definir um diagnóstico, né? A partir hum, de uma imagem, sem nenhuma interação ou comunicação com o ser humano, exatamente. porque ele é capaz de avaliar as escalas de T, né? São as escalas ali, os tons de cinza, que a gente não E consegue, que o olho nu não. passaria desapercebido. Exato. O olho nu não consegue perceber a nuance de determinados tons, né? Variação de Exatamente. tons, mas que a IA, por ter isso em bit, né? Ele consegue fazer essa avaliação que o ser humano não consegue. Exatamente. Hoje tem uma IA, inclusive, destinada a oftalmologistas, não sei se você já chegou a dar uma olhadinha nisso, que eles estão fazendo diagnósticos muito precoces de doenças que o oftalmologista não estava conseguindo diagnosticar, Sim, só quando a doença já estava um pouco mais avançada. Então, o fato dela perceber pequenas alterações e associar isso num conjunto de dados, ela consegue identificar o início da doença de uma forma surreal. Então, assim, É, a capacidade, né, de juntar variáveis ali, né? exatamente. Eu Não, lembro. Pode falar. não só juntar variáveis, mas também de aprender com essas variáveis, porque eu acho que o X da questão é o seguinte: toda inteligência artificial é conectada e ela consegue. Um computador aqui consegue aprender com outro computador que está lá em São Paulo, com outro que está lá no Rio de Janeiro, e essa interação de dados faz com que ela aprenda e evolua de forma significativa. São milhões de computadores aprendendo ao mesmo tempo para uma única fonte de informação. É É, é, assim, a rede neural delas é é surreal. aquilo. O nível de aprendizado. A gente já faz hoje, né, uma analogia com relação aos métodos estatísticos de pesquisa científica. Então, a gente ia analisar a variável lá, vou fazer que quadrado, por exemplo, e aí eu sou capaz de analisar duas variáveis, normalmente variáveis dicotômicas, e, tipo, era um campo de análise muito pequeno para eu saber se aquilo tinha intervalo significante. Entendi. Então, depois disso, a gente começou a desenvolver vários outros métodos, né, de análise estatística. E hoje, por exemplo, tem o PCA, que a gente são múltiplas variáveis para saber se elas têm correlação e associação. Aí, Entendi. poxa, a gente vai aplicar um PCA para 15, 20 variáveis. Meu irmão, é uma dor de cabeça Era. absurda para você. Não, É, era. era. Você ia fazer aquilo ali na mão, é uma dor de cabeça absurda para você correlacionar 20 variáveis e saber qual tem
Aí você vai fazer um gráfico de dispersão para saber quem está em cima da curva ROC, quem está embaixo, uma loucura. Aí você vai lá hoje e põe 1.000 variáveis. E em 5 minutos ele analisa todas, ele dá o gráfico pronto Exatamente. e você já sabe se aquelas variáveis vão ter correlação ou não. É o que De acordo com os é o que eu resultados, né? sempre digo. A, a inteligência artificial, ela tá revolucionando a forma de cuidar, de tratar da medicina de uma forma tão surreal que quem não se der conta disso vai perder o barco. Vai É, ter que se dar conta mais na frente, vai estar atrasado, porque não tem mais como ficar sem ela. Ela é, é... é, a, é a história do smartphone, volta para ele sempre, né? Eu ainda Então, nem, eu ainda nem faço analogia com smartphone, porque aí o cara diz, mas eu tenho um computador que resolve aqui. Eu ainda faço uma analogia com, o cara lá em 1800 para chegar na Europa tinha que pegar um barco, um mês, atravessar o oceano. Hoje ele vai com um jato. A é, analogia que eu faço é essa. É. Na verdade, assim, claro, ele pode fazer ainda com o barco, mas numa situação por livre e espontânea escolha dele. Mas Exatamente, continua tendo o avião para chegar muito mais rápido. exatamente. A gente teve Mais uma seguro. discussão, né? A gente teve uma discussão numa pós-graduação que eu estou fazendo lá agora, e eu estava falando isso, né? E aí eu falei, não, assim, você precisa entender que você vai fazer as mesmas coisas. Só que com a IA você vai fazer muito mais rápido, né? Então, você está falando de IA e você quer dizer então que o tempo que eu passei na faculdade eu perdi? Não, Não, o tempo que você passou na não. faculdade você criou É, bagagem, você criou isso, conhecimento. isso mostra que ele não conhece a IA ainda. É. Ele tem que conhecer para poder E, tirar, desmistificar isso. Aí eu falei, não, você quer dizer então que agora as pessoas vão se formar em um ano? Eu falei, Não, não é que elas vão se formar em um ano. Né? O tempo de aprendizado é diferente da curva de aprendizado, exatamente. são coisas diferentes. Eu tenho um tempo de aprendizado porque eu tenho uma ementa, eu tenho uma grade curricular, eu tenho um conhecimento a ser construído em cima de uma determinada profissão, ocupação ou conhecimento. É diferente da minha curva de aprendizado. Né? Eu posso Exatamente. aprender hoje aquilo de forma mais rápida. Né? Eu posso Entendi. utilizar de mecanismos de acesso à informação, claro que com uma capacidade hoje, como você mesmo falou, é exponencial. Né? A É, gente não não, uma consegue nem capacidade mensurar essa capacidade hoje. nunca antes imaginável. Nunca antes imaginada. Dessa forma, não. E ela chegou e chegou para ficar. Não sai mais. E, e de que forma, então, assim, entendendo que tudo isso a gente pensa em crescer, em aprender, em melhorar, e de que forma, então, você acha que a IA vai impactar, né, diretamente nos serviços de saúde, não só ali na assistência direta, né, mas É. em termos de processo, em termos de análise? Então, ela já está impactando, né? Aqui, né, no nosso estado, é que está chegando muito lentamente, mas no nosso país, alguns centros de referência já estão vendo o impacto que ela está causando. Ela tá fazendo uma revolução silenciosa. Você vê, ninguém faz um alarde. Às vezes você conversa com um colega e ele não tá entendendo nem o que está acontecendo. Ele acha que a inteligência artificial é ChatGPT, que ele vai lá e consulta qualquer coisa. Mas assim, ela tá impactando de uma forma que ela está tirando do profissional de saúde os trabalhos burocráticos. Por exemplo, um exemplo de uma urgência. O médico está lá na urgência, vai chegar um paciente com as queixas dele, com as demandas dele, e o que é que ele se faz? O que é que ele faz hoje? Ele vai ouvir, vai abrir ali o prontuário, vai começar a digitar a historinha, a depender do paciente e do serviço, ele vai pegar o histórico do paciente, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa que possa complementar. E a inteligência artificial hoje tirou isso do médico. Ele não precisa mais perder tempo com isso, porque ele pode apenas receber o doente, ter a empatia com o doente e ouvi-lo, porque ela vai não só ouvir a queixa, como vai digitar a queixa, como vai propor diagnósticos, só que ela precisa ter uma supervisão. Que é como eu disse, a gente abriu uma caixa de Pandora, liberamos um dragão extremamente poderoso aí, que precisa ser guiado. E a inteligência artificial, a inteligência artificial chegou de uma forma que a gente vai poder tirar a parte burocrática e se concentrar em ouvir o paciente, em analisá-lo,
de uma forma mais rápida. Na parte de gestão pública, eu acho que ela pode prever surtos epidemiológicos, por exemplo, prever aí dá ao gestor uma possibilidade de ter uma resposta mais rápida, mais eficiente. Então, assim, ela impacta drasticamente no serviço de saúde, tanto no atendimento médico como no âmbito de gestão hospitalar. Eu vou anotar aqui a pergunta de Rafael. Rafa, eu não Ainda para vou ler aqui? eu não vou antecipar a resposta, Ah, não, porque a gente vai tocar nesse ponto aí. Mas segura aí que a gente já vai responder aí quais os especialistas que a gente acha que vão ser substituídos pela IA. A gente chega aí já chega. rapidinho. Chegamos já. E aí, Matheus, só completando, né? Porque assim, a gente fala muito ali da, da ponta, né? Ali do processo assistencial. E como eu penso muito em gestão, né? Não só nisso, e aí a gente não fala de gestão ali só da gestão local, fala Não, de uma gestão de saúde de um modo geral. A capacidade que a IA tem de, com esses dados, nos dar respostas, né, preemptivas muito mais rapidamente, né? Como você falou, de analisar, por exemplo, uma variação no aparecimento de doenças para identificação de um possível surto, de uma possível epidemia, pandemia, né? Então, é dizer assim, olha, a IA, claro, né? Não é só a IA, claro que é toda uma integração, a gente está falando aqui de forma muito resumida, né, sobre o que é, mas claro, claro, é muito mais está profundo. tá coletando ali dados de cidades, de estados, de hospitais, e está me mostrando que eu tenho um aumento crescente numa doença X e que aquilo, né, estatisticamente, pode ser um Exatamente. surto ou uma Pode epidemia de ser um uma doença surto, em específico. E infecto isso contagioso. e isso é uma ferramenta de gestão, por exemplo, de Com saúde pública, certeza. de construção de política pública muito importante. Claro. E a gente Você prever isso é de extrema importância até para evitar que a epidemia realmente surja. Imagine a capacidade que a gente teria de se preparar, né, para a pandemia, né, Uhum. por exemplo, do Covid-19, que foi a última pandemia mundial mais relevante, se a gente tivesse esse tipo de tecnologia já espalhada, né, já desenvolvida e já em pleno uso, né? Como é que a gente não estaria preparado? Uhum. Né? Eu fico imaginando, eu já estava, já era gestor há algum tempo lá, nunca tinha passado por nada Tem parecido nada parecido. enquanto gestor. E, cara, era aquela coisa, todo mundo aprendendo junto, todo mundo se abraçando junto, porque não tinha nenhum tipo de informação, né? Exatamente. Pegou todo mundo de calças curtas. Todo mundo ali surpreso, né? É, Você já falou de alguns usos, assim, né? Por exemplo, da captação de entrevista, né? A transcrição da entrevista da anamnese. isso. E o que é que você acha de mais usos, assim, Não, na saúde a- de modo a- geral? as possibilidades são infinitas, né? De um modo geral, assim, eu acredito muito que agora, nessa fase que a inteligência artificial está, que eu acredito que vai evoluir muito mais, mas falando agora do momento, que isso é uma coisa que não é que vai começar, não, que já está sendo usado, né? Que é a interpretação, como você citou no início, de imagens radiológicas, por exemplo. O cara faz lá, uma mulher faz uma mamografia, que é o olho do radiologista, de uma lesão ínfima que passou desapercebido. E a inteligência artificial consegue mostrar que ele tem uma lesão que possivelmente pode ser maligna. Isso já está acontecendo. Outra coisa também na questão de gestão hospitalar, na questão, por exemplo, de gestão de leitos. Um leito está vago. Um exemplo clássico. Lá no USE, há alguns anos atrás, a gente tinha um problema. Um leito era vago e passava, às vezes, 48 horas sem ser ocupado. Aí a gente, pô, como é que está vago, o hospital está superlotado e o leito não foi ocupado? Porque a informação que o leito foi desocupado levava muito tempo para chegar à efetivação da resposta. Primeiro, o técnico tinha que avisar na enfermeira, a enfermeira avisava ao núcleo de regulação, o núcleo de regulação ia ver quem era o perfil do paciente, para depois, então, tomar uma decisão de quem poderia vir. Hoje não, com a inteligência artificial na gestão,
O leito ficou vago, o núcleo responsável é imediatamente acionado e essa ocupação será muito mais rápida e prática. Então, assim, ela pode ser usada por uma gama de finalidades, desde interpretação de exames de imagem até a gestão automatizada de leitos. Assim, É, assim, aí vai muita coisa. É é. uma infinidade de aplicação. Não, É igual essa pergunta, é como você me perguntar. é, João Matheus, como é que faz para gente? O que é que a internet pode fazer? Pode tudo, né? fazer Ensinar a fazer uma bomba, construir um avião. tudo. Eu não penso no o que você imaginar, onde sua mente alcançar com a inteligência artificial, isso pode ser possível. Eu falo assim, é mais para tentar. Claro que, obviamente, a gente que já tem um pouco mais de experiência, que já faz o uso, né, da ferramenta, mas é para o pessoal enxergar o maior N de Magnitude, possibilidades. isso. De dizer assim, por exemplo, é claro que eu vou falar aqui de ferramentas, né, Ah, de gestão. Ah, eu tenho lá Kanban, mapa de fluxo, OKR, eu tenho uma série de ferramentas ali. ferramenta. É, por exemplo, eu posso hoje pegar, como você falou aí da gestão de leite, eu posso fazer com que um paciente que esteja inserido num determinado perfil possa ser regulado não só pela ciência do núcleo de regulação, mas pelo próprio sistema. Exatamente. De dizer bem assim, olha, chegou um paciente aqui e eu tenho lá, né, pré-seleções, parâmetros a serem escolhidos de acordo com aquilo que eu pretendo, né, parametrizar para o sistema como um Isso. todo e dizer bem assim, não, olha, esse paciente aqui o sistema automaticamente jogou para esse leito, porque de acordo com os parâmetros que você escolheu anteriormente, ele é um paciente para esse leito. E aí isso já acontecer de forma automática. Praticamente instantânea. É. Tem um Praticamente instantânea. ano passado, durante a feira hospitalar, eu conheci lá na central da UniHealth, que é uma empresa de logística, uma das maiores empresas de logística da América Latina, uns robôs entre aspas, né, que são máquinas que operam a distribuição e separação de medicamentos. E aí o que é que a máquina faz? Você precisa de um medicamento X, ele automaticamente identifica os lotes que têm menor validade E e já que já traz. estão fragmentados e unitarizados para separar eles primeiro. Então, você coloca lá uma receita, sei lá, 10 comprimidos de ciprofloxacino, 10 comprimidos de, fazer uma combinação aqui comum, né? Aham. Metronidazol, mais 10 comprimidos de Buscopan composto para o tratamento de alguma afecção ali, por exemplo, abdominal. E aí ele separa isso de acordo com a Com a validade validade. com os E medicamentos isso, que já estão unitarizados. exatamente. E isso é surreal, porque isso vai praticamente cortar o desperdício de medicamentos Sim, por vencimento. sim, Isso não existe. E sim. ainda colocando a observação com que você falou sobre os robôs, já na PUC-Rio, na maternidade, lá que foi implementada a inteligência artificial, já tem um robô que passa avaliando o perfil das crianças recém-nascidas e elas avaliam a possibilidade, a- pelos parâmetros que elas foram programadas, a possibilidade daquela criança vir a falecer em menos de um ano. E nisso elas já fazem intervenção, usando algumas características, tipo peso de nascimento, sinais vitais ao nascimento. Tem uma gama de informações que ela leva em consideração e ela vai passando de paciente em paciente e vendo pelo programa que ela foi desenvolvida, quais pacientes podem vir a falecer com menos de um ano de idade. E esses pacientes vão ter uma visualização e um cuidado mais Uma atenção, né? próximo, entendeu? E assim, coisas que passam desapercebidas por todos os médicos mais experientes, entendeu? Sinais sutis de alteração que podem levar estatisticamente a complicações num curto período de tempo que ela prevê. E ó, esse paciente aqui, por isso que aconteceu com ele, ele pode vir a agravar daqui a 6 meses. Vamos ter atenção com ele. Aí as medidas são tomadas antes do evento acontecer. É surreal. É aquilo que a gente está falando do auxílio no diagnóstico, né? A personalização dos, É, dos tratamentos, né? é, Eu, ela,
eu consigo, a partir de um modelo preditivo, né, e hoje se fala muito de modelo preditivo na saúde, definir prioridades, né? E é engraçado, porque veja, a portaria ministerial que definiu que os pacientes nas urgências públicas deveriam ser atendidos de acordo com a classificação do Classificação. seu risco é de 2002. O que a gente está dizendo hoje é que eu posso muito bem pegar esta portaria, jogar ela dentro da IA e isso ser feito, né, essa classificação de risco ser feita de forma automatizada Automatizada. para que eu consiga dedicar esse nível de atenção que você está dizendo de forma muito mais Mais rápida rápido. ao doente. Exatamente. E isso que você falou é porque a gente não está vendo ainda no nosso meio aqui no estado, mas Sim, já está implantado e já está atuando. sim, As urgências que já implementaram isso, a inteligência artificial faz a triagem, classifica o risco e define quem vem sim. primeiro. Cabe ao enfermeiro definir e validar aquela informação, entendeu? Mas já está sendo feito com um nível de sucesso absurdo. É aquela reportagem que a gente estava discutindo, né? A inteligência artificial tirou ali tirou entre Profissional? aspas, né? Do exercício a perda de tempo. Ele conseguiu agilizar determinados processos que fizeram com Exatamente. que eu tivesse mais tempo livre para me dedicar a atividades Ao que são doente, ao exclusivamente paciente. humanas, né? Exatamente. Como você falou Ah, do acolhimento, por do exemplo. acolhimento. Do acolhimento. Agora a gente perdeu aquela parte burocrática, como eu falei no início, de ter que digitar a história do paciente, ter que ficar aquela queixa que muito paciente tem, o médico não olhou para mim, é só um cara crachá, ele só ficava no computador. Isso caiu por terra. A inteligência artificial chegou para tirar isso do profissional, não só do médico, todo profissional da área de saúde e de várias outras especialidades. Tirou a parte burocrática e agora o profissional só se dedica a ouvir o paciente e corroborar, concordar ou não com o que ela definiu. Sim. Entendeu? Aí tem mais tempo para o paciente, porque tem um estudo que mostra, no primeiro curso que eu fiz, mostrava que o profissional chegava a perder 70% do seu tempo do atendimento fazendo essa parte burocrática, digitando o que o paciente estava dizendo, digitando prescrição para o paciente. Isso não precisa mais. Com a inteligência artificial adequada, isso agora é com ela, você só valida. Quando, quando eu fiz minha tese do Green Belt, na época ainda, a minha análise foi em cima do preenchimento de documentos no centro cirúrgico. E aí, para você ter uma ideia, 10% do valor a gente fez uma conversão, né, Uhum. calculou lá o fator de utilização do profissional, tempo ciclo, e a gente identificou que 10% do valor pago ao profissional médico dentro do centro cirúrgico era só o tempo que ele Para gastava escrever preenchendo guia de papel. plano, ato cirúrgico, evolução, uma série Exatamente. de coisas. E aí, dentro daquela perspectiva, a gente começou a desenvolver modelos semi-automatizados dentro lá, não para eliminar, né? Porque na época não tinha ainda esse uso da IA como tem hoje, Uhum. mas para reduzir o tempo gasto no preenchimento de papéis, de guias, Papéis. porque eu conseguia dedicar mais horas ao ato cirúrgico em si, né, que é humano, do que Exatamente. ao ato de preencher de burocracia, né, de fazer atos administrativos. Exatamente. Isso aí é revolucionário. E aí a gente está falando assim muito de processo, né? Então, o atendimento é um processo, a anamnese é um processo de trabalho. E aí, assim, você concorda comigo que hoje não dá para fazer com a IA aquilo que a gente fazia sem a IA? Não, com certeza. É impossível você fazer. A IA consegue analisar milhões, milhares de dados, juntar milhões de combinações possíveis
para identificar determinadas patologias, determinados tratamentos, que a gente não consegue, que passa desapercebido. Não tem como a gente fazer a medicina hoje sem a IA, entendeu? A IA chegou para mostrar que a capacitação, a avaliação de dados é muito mais complexa do que a gente consegue fazer sozinho. E eu acho que ela veio para ser como se fosse um copiloto extremamente eficiente, que auxilia a gente 24 horas por dia e uma capacidade de processamento que a gente nunca ia conseguir chegar, mesmo usando a internet. É um processamento rápido, que tira a parte de julgamento, reduz bastante as iatrogenias. Eu acho que a gente não consegue hoje fazer 1/10 do que ela consegue fazer. A gente não tem como exercer a medicina sem ela. Eu acho que é menos ainda, viu? É menos, né? Eu acho que é menos ainda. Eu acho que a gente consegue fazer menos ainda. Menos ainda. Eu É fui. Isso é 1/10, generoso. mas é muito pouco. Francisco, eu anotei aqui a pergunta. A gente Vocês também perguntou? vai falar. Ele perguntou aqui, né? Se a gente acha que a IA irá substituir os profissionais no âmbito geral, ou os profissionais que sabem utilizar a IA vão substituir aqueles que não sabem. Mas a gente vai chegar lá também e ela já dá uma casada com a pergunta do Rafa aí, tá? Não sei se Matheus tem a mesma opinião que eu, mas a gente vai chegar nesse assunto aí. E aí, João, falando, né, dessa forma de que assim é realmente difícil, né, quando a gente vai estudar o processo realizado com a IA e estudar a forma como a gente fazia sem a IA, não é a mesma coisa, não tem como. Não tem nem como fazer a comparação. É uma A coisa que gente, foge dessa. a gente pode até ter comparações ali entre entrada e saída, né? Eu tenho a mesma entrada do processo, a mesma saída, mas o meio, a forma, o conjunto de ações que transformam a entrada na saída não é a mesma coisa, né? Não. É muito diferente. Então, aí E fica injusto comparar, né? fica injusto. Você comparar. E aí, assim, claro, né? Poxa, a gente está falando aí de atuação, puxo às vezes ali a sardinha para a gestão, você aborda muito a questão assistencial, né, direta ali, Isso. e aí a gente pensa, né? Poxa, você viu que já há uma preocupação aí com relação à substituição dos profissionais. O que é que você acha que a gente tem de implicação hoje, ética e legal com o uso da IA na saúde, de um modo geral, claro? Sim, de um modo geral, eu acho que a parte da implicação ética, a gente precisa de uma regulamentação, na verdade, porque a gente não, a velocidade que a inteligência artificial está evoluindo, nossos gestores maiores da parte da saúde não estão conseguindo acompanhar para poder fazer uma regulamentação ética do uso da inteligência artificial, entendeu? Aí surgem questões críticas como, pô, e minha privacidade, como é que será? Será que eu vou ter meus dados divulgados? Será que esses dados serão bem guardados? Será que alguém vai ter acesso através de outra inteligência artificial a minhas informações? Eu acho que ainda falta uma regulamentação clara e a ética médica poderia ser um norte, um farol que poderia guiar a gente por essas tecnologias, mas ainda vejo que falta muito para eles observarem isso. Eu já ia perguntar, né, como é que fica a questão, já que a gente está falando de regulamentação e ética, como é que fica a questão da privacidade de dados, né, Difícil, é em difícil. relação a isso. Eu, Porque, eu acho que a porque privacidade vai ser uma coisa difícil de controlar. hoje é muito difícil, né, a gente ter ali um agente de IA atuando sozinho, né? Normalmente Exatamente. é uma integração de agentes ou uma É integração de sistemas, né? Tem uma comunicação muito grande, né? muito grande. E você controlar esse nível de informação, eu não sei nem se isso é possível. A não ser como bloqueia, né? Rafa, vai ficar gravado, viu? Mas a gente já vou entrar nesse assunto aí. Põe os meninos para dormir aí, dá um beijão nos meninos.
Mas eu vou deixar gravado, depois eu vou soltar lá nos destaques a live inteira, né, para o pessoal assistir depois. Porque é sempre bom a gente ficar revisitando pontos e depois termina falando novamente sobre os mesmos tópicos, né? É, Porque é um assunto que não se esgota, não tem como não, a com gente certeza. chegar e dizer assim, não, vamos falar uma hora e meia, Não, 2 horas, sei lá, e vai acabar. Não vai. para o tema não esgota nada. A gente É, podia falar 1 hora só sobre ética. eu posso até colocar aqui agora num agente de IA, eu vou parar de fazer propaganda dos agentes que eu uso, mas vou colocar aqui se há esgotamento para discussão no tema da inteligência artificial e vou ver qual é a resposta dele. Eu trago já isso daí, para a gente continuar nessa discussão. Mas vai sim, viu, Rafa? Vai ficar gravado. E aí a gente já falou, né, da privacidade, da segurança de dados. E aí, assim, o que é que você acha que a gente pode ter, João, aí de consequência negativa, né, em relação a, de repente, uma implementação inadequada É. da IA? Não, assim, o que eu acho, trazendo aqui para o nosso meio, de consequência negativa, é a dependência da inteligência artificial para tudo, tanto para diagnóstico, como para tratamento, como para gestão, sem realmente validar o que ela está lhe apresentando. É como você confiar, passar a confiar tanto no que ela lhe diz no dia a dia dos seus atendimentos, que você vai chegar no ponto, até hoje tudo que ela me disse foi correto, eu não vou mais nem pensar. Vou só jogar lá, deixar ela fazer o trabalho todo, validar e entregar. Isso eu acho que é um perigo, porque ela, apesar de ser uma inteligência artificial, ainda não chegou num nível de singularidade que a gente possa fazer isso. Ela tem que ser observada e validada. Alguém tem que olhar o que ela apresentou e dizer, não, realmente isso é compatível com a... Porque ela não tem ainda a sensibilidade clínica que nós seres humanos temos. Eu acho que o problema maior hoje vai ser isso, vai ser o profissional de saúde entregar totalmente, fechar os olhos e entregar toda a definição de conduta dos procedimentos dele para a inteligência artificial. Eu acho que esse vai ser o Enquanto, maior problema. Não é nem enquanto a questão da privação de dados, é da dependência do profissional de saúde. eu concordo. Eu acho que, na verdade, isso vai terminar se confluindo, né? É, Porque, claro, né, vou voltar de novo para a história do smartphone. Vai gerar, em um determinado momento, uma dependência, não só, claro, pelo seu uso pessoal, mas pela introdução da IA dentro do exercício de qualquer profissão ali dentro da saúde, que isso vai gerar uma dependência. Né? É igual a dependência do smartphone. Eu falo direto com os exatamente. colegas. A gente não vive sem smartphone mais. Né? A gente era da época que ligava e deixava recado. Hoje não vive Exatamente. mais, né, sem smartphone. E a IA vai chegar a esse momento. Então, já dando um spoiler aí da pergunta de Francisco, é mais ou menos isso. Assim, vai confluir. Eu vou ter uma dependência muito grande, a IA vai estar inserida no dia a dia e claro, a questão da privacidade e a segurança dos dados vai ter que ser algo que vai ter que ser revisto assim intensamente e constantemente, né? Porque a gente fica até brincando, né? O brasileiro, a criatividade dele para o que não presta é É gigante, surreal. é surreal. Imagine com o uso Da da inteligência IA. artificial, né? Eu E acho aí, que é isso. como consequência, ou pelo menos como ideia, né, de consequência negativa, aí eu vou entrar agora na pergunta do Rafa, não sei se ele está on ainda, mas você acha que é possível que a IA substitua o trabalho humano na área da saúde? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que está angustiando muitos profissionais que estão começando a ouvir sobre inteligência artificial. Mas, sempre lembrando, no momento atual, não. Eu digo no momento porque eu não sei o limite até onde vai chegar isso aí. A caixa de Pandora foi aberta, esse dragão foi liberado e a gente está tentando controlá-lo e guiá-lo.
Eu acho que não vai substituir, ele vai ser mais uma ferramenta de auxílio é, muito precisa, muito eficaz, que vai evitar muita iatrogenia, que vai conseguir levar informação e dados para o profissional com decisões que ele possa corroborar e confiar, mas substituir mesmo, eu acho que não. Isso vai levar, se porventura algum dia isso acontecer, isso vai levar um bom tempo. Mas agora, para os próximos anos, eu não acho que isso aconteça. Eu ainda sou, entre aspas, um pouco mais otimista, viu, João? E aí já respondendo a pergunta lá de Francisco, tenho a mesma opinião que você, mas eu acredito que talvez a gente, em nenhum momento, consiga substituir. Claro, o futuro aqui a gente não sabe, a gente brincou lá com a história do Exterminador do Futuro, a não ser que, a não ser que aconteça um A cenário, né? Skynet chegue, né? A não ser que chegue num cenário apocalíptico, né? Que a Skynet domine o mundo. É, Eu acredito que não. Eu acredito que vai ser uma ferramenta, né? A gente brinca com relação a essas analogias, né? Do uso do smartphone. A gente continua tendo pessoas que vivem sem smartphone, exatamente. apesar de apesar de você atravessar o oceano de avião, tem gente que continua atravessando de barco. Apesar Exatamente. de eu ir para o meu trabalho de carro, tem gente que continua indo a pé por N circunstâncias, né? Eu não estou falando aqui só da circunstância social, É, de poder financeiro. Estou falando por questão de escolha. Tem é, gente que vai para o trabalho porque o cara quer fazer uma atividade física, por exemplo. exatamente. Né? Não, quando eu digo que pode substituir no futuro, quando chegue a tal singularidade, não é uma substituição assim 100%. Sim, Se um dia isso porventura vier a acontecer, as pessoas vão ainda querer escolher. Tem gente que até hoje compra um Fusca, sim. achando que é um carrão e acha aquilo excelente. Eu acho para mim um carro velho que não serve para nada. Mas tem É, gente que valoriza e escolhe. Bem assim vai ser com a inteligência artificial, se chegar a esse nível de singularidade. A pessoa que procura a ajuda da inteligência artificial, ela vai optar. Só que ela está evoluindo de tal forma que ela vai chegar em um ponto que as pessoas vão perceber que buscando a inteligência artificial, o índice de assertividade, de prognóstico, de tratamento, é mais eficaz do que o ser humano. Aí talvez nesse ponto a maioria, não todo mundo, opte por ser guiado pela inteligência artificial. Talvez nesse ponto. É igual o cara. complementando o que você está falando aí né, e terminando minha opinião lá para a pergunta de Francisco, eu acho que na verdade, Francisco, o que vai acontecer é que realmente as pessoas que utilizam o IA provavelmente vão substituir as que não usam por uma conta de eficiência. E aí Exatamente. eu posso falar por mim aqui, né? Eu tenho hoje a capacidade de construir projetos em um dia, né? Projetos que quando eu comecei, Demorando tanto? é, é por conta da revisão, da Ah, elaboração, sim, sim, de sim, sim. múltiplas ferramentas. Então, o que é que acontece? Antigamente, a gente chegava, identificava o problema, aí usava várias ferramentas para identificar, né, a causa daquele problema. Depois aplicava mais um monte de ferramenta para construir um PDCA, um roteiro de Mike, lá, um planejamento em cima daquele problema. Depois mais uma série de ferramentas. E hoje você consegue, tipo, fazer isso que eu levava 15 dias, 20 dias para fazer, em um dia porque você executou 4, 5 comandos que teve uma resposta em meia hora, uma hora, você revisou, você aplicou outras ferramentas em cima daquilo. Na verdade, é como você falou, se o cara quiser fazer algo superficial, for fazer algo ali que precisa de imediatismo, 10 minutos, está tudo pronto. Tá tudo E pronto. claro, sabendo utilizar da Claro, forma sabendo, adequada, né? sabendo guiar. Por isso que Isso. eu digo, ó, as pessoas têm que começar a entender o que que é uma ferramenta muito importante. Se as pessoas ficarem de fora, não entenderem que ela chegou como ferramenta de auxílio para todo o desempenho profissional, esse profissional vai ficar para trás. Não tem como acompanhar.
E aí, Infelizmente é isso. e Aí aí pode ser substituído nessa questão, mas ele não é, será substituído pela inteligência artificial. é uma simples questão de eficiência mesmo, né? O cara vai entregar mais Exatamente. em menos tempo. Exatamente. Hoje, na área da saúde, né, é impossível você ser gestor, por exemplo, se você não trabalha com indicadores, com dados, Exatamente. métricas. E tem gente que não trabalha. Então, na hora da escolha desse profissional, você vai escolher o cara que Com trabalha com indicador, com dados, indicadores. com métrica, que conhece isso. O cara que não conhece, ele vai ficar para trás no mercado. Né? E aí, claro, Exatamente. vale-se Nesse para caso, ele ferramentas, será substituído. vale também para ferramentas. A IA é uma grande e uma poderosíssima aliada nisso. Exatamente. E ela está em constante evolução. Ela está no nível, é por isso que eu digo, agora ela não vai substituir. Mas daqui a 30 ou 50 anos, talvez, quem sabe. Ela está Já num nível. Já que você puxou o gancho, eu vou publicar isso depois, tá? Ah, Eu aproveitei e na hora que a gente estava falando ali, eu disse, eu vou perguntar a IA, eu vou mostrar pô, depois. E eu perguntei já, na verdade. Eu já botei aqui, ó, me diga se você tem a capacidade de esgotar a discussão no uso da inteligência artificial na saúde. Aí ela respondeu, é improvável que a discussão sobre o uso da inteligência artificial seja completamente esgotada. A exatamente. IA é uma área em constante evolução, com avanços tecnológicos contínuos que trazem novas oportunidades e desafios. Além disso, o setor de saúde é complexo e envolve considerações éticas, legais e sociais que necessitam de debate contínuo. À medida que as novas aplicações e implicações surgem, é essencial manter um diálogo aberto para garantir que seu uso beneficie a sociedade. Aí eu não satisfeito, né, que a gente não pode ficar satisfeito no primeiro É, prompt, eu perguntei, você tem certeza disso? E ela respondeu, sim, estou confiante da minha afirmação. não, Né? e, Então é e isso. a evolução é tão rápida e passa a depender tão menos do ser humano para evoluir, que o que está acontecendo hoje que é assustador no sentido de não imaginar como será daqui a 30 ou 50 anos, é porque a inteligência artificial já é utilizada para ensinar a própria inteligência artificial a evoluir. Sim. Existem programas específicos para isso. Aí como é que você vai... Tem até um estudo que mostrou que colocou duas inteligências artificiais conversando para uma ensinar a outra. Com um mês que isso aconteceu, elas estavam falando de uma forma que não dava para entender. Aí acharam que até que foi um erro. Ah, deve ter sido um erro aí de prompt, um erro de algoritmo, alguma coisa aí deu errada. Quando eles foram analisar, eles perceberam que eles tinham desenvolvido a própria linguagem. Não era erro, eles estavam conversando com outra linguagem. Então, assim, eles vão se ensinando e a velocidade de que isso vai evoluindo é muito rápida. A gente não vai conseguir prever o que está no fundo aí dessa caixa de Pandora. O futuro que eu digo, daqui a 30 ou 50 anos é totalmente incerto. Eu Se espero que não perguntar a seja ela, aí ela Skynet. diz. Hã? Eu espero que não seja Skynet. Não, é. Se for, é Só, complicado. só, fazendo, Porque a gente está desgraçando esse planeta. só fazendo referência aí para o pessoal mais novo que não sabe o que é Skynet, é a inteligência artificial, né, que desenvolveu robôs no filme Exterminador do Futuro. Então, quem, não, Quem não quem é for mais novo dessa aí, época, quem não é dessa época, a gente é dessa época, né? Quem não for dessa época aí, dá para puxar aí e descobrir sobre o que é que a gente é está um falando, filme tá? até legal. É. Não, e tem vários outros, né? Tem Ah, tem claro. um mais recente com o Will Smith, que é Eu, Eu Robô, né? vou. Que fala de inteligência artificial também. Tem uma série de filmes que tratam disso, né? Estou falando aqui porque a Skynet, pô, Não, é. é um recorde de bilheteria histórico e vai para nossa geração X, né? É, Lá para trás, né? exato. Aproveitando, né? A gente falou muito aí da substituição e tal dos profissionais e claro, o pessoal tem que acompanhar. O que é que você acha que os profissionais precisam fazer, Matheus, para se preparar para o uso da IA? Não, assim, o que eu vejo, a informação e o conhecimento hoje em dia é tão difundido, é tão diferente da nossa época, que antigamente, para você estudar alguma coisa ou ler alguma coisa, por exemplo, na época
da biblioteca lá, com quem já foi na biblioteca da UFS, eu não sei nem como é que é hoje. Você pegava, pedia um livro, esperava uma semana para esse livro estar disponível, puxava lá um livro 30 anos mais velho. Hoje a informação está tão difundida, é tão fácil você aprender, que você precisa se atualizar constantemente. Não tem jeito, você tem que começar buscando cursos que comece a lhe introduzir no campo da inteligência artificial. Até mesmo quem não quiser entrar nesses cursos que são pagos, vai no YouTube. O YouTube é uma ferramenta de aprendizado gigantesca. Gigante. Lá você aprende o que você Eu quiser. Da comecei por mesma lá. forma. Eu Hã? comecei por lá. Todo mundo começa. De graça, fácil acesso, vários profissionais falando sobre o mesmo tema. E aí você se insere no mundo. É claro, depois você vai se aprofundar um pouquinho mais no tema. Mas assim, não é tão diferente esses cursos que você consegue ver. São os sérios, né? Não é tão diferente de um curso pago. Sim. Não é tão diferente. Aí eu acho que o profissional tem que se atualizar, tem que entender que a inteligência artificial chegou para ficar, assim como a internet chegou para ficar, e que se ele não entender isso, ele logo, logo poderá ficar de fora do mercado de trabalho. A gente tem que começar a fazer a cortar o analfabetismo digital, que é muito comum. Principalmente a gente, assim, como nação, como país, como região pobre que a gente é, Nordeste em relação ao Brasil. A gente tem que, o profissional inserido nessa área tem que acabar com o analfabetismo digital. Tem que entrar, porque essa ferramenta chegou e não vai sair mais. Quer você goste ou não. E treinar, né? Não, Vou aprimorar. vou anotar aqui a sugestão da Fabiola, né? É como utilizar a IA na prática clínica. Ah, sim, sim. Há Deixa, várias formas. há milhares de formas. E Não, eu, é o que eu digo, a gente não consegue nem falar corretamente, porque é milhares de formas, é infindáveis possibilidades, é, são certezas. Ela eu, chegou agora, são certezas. eu vou dar alguns exemplos aí, né? Eu tô fazendo mestrado e pós-graduação ao mesmo tempo agora. E a gente terminou, por exemplo, agora uma revisão integrativa em menos de 30 dias, né? Porque a capacidade dos agentes de IA de fazer a categorização dos estudos, a eliminação de, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente utilizou basicamente o Semantic Scholar e o Elicit, que são ferramentas de busca de artigo, né? Que são capazes de fazerem filtros que antes a gente tinha que fazer à mão. Então, Hum, a gente fez uma revisão que incluiu mais ou menos ali 670 estudos no final de uma contagem inicial de mais de 100 mil, porque envolvia política, programa. A gente terminou tendo que eliminar isso porque ficou muita coisa, porque ele consegue analisar e chegar a lugares que a gente nem sonha. E eu estou falando disso em minutos. Né? Eu estou exatamente. falando em questão de cliques. E, Cliques. É e, surreal. e isso vale para a prática clínica também. Né? Hoje a gente já tem aplicativos ali que são capazes de, a partir da inserção de dados, você mesmo disse um, né? Não necessariamente precisa ser uma ferramenta da saúde. Uhum. Né? Podem ser ferramentas genéricas. Por exemplo, tem vários agentes de IA que transcrevem áudio em texto. Né? Então, você Faz. chega ali, ao invés de usar uma ferramenta de saúde, você pega um que transcreve, o cara fala, né? Você grava, pede autorização ali para gravar a voz dele e automaticamente aquilo já é convertido em texto que você já copia e cola na sua história clínica Exatamente. e vai Exatamente. facilitar muito a sua vida. Exatamente. Mas a gente vai fazer uma live aí, viu, Fabiola, para falar só Só de sobre isso. ferramentas. Não, Só de aí, ferramentas. aí tem que escolher um ou duas, né? É, Não tem o que e a gente falar. pode até, de repente, compartilhar a tela, mostrar fazendo É, o uso seria mesmo da interessante, ferramenta, né? porque exatamente, porque aqui é um bate-papo, eu acho que mais para abrir os olhos do profissional que ainda não se atentou para isso, porque eu digo sempre, ela chegou silenciosa. As pessoas Sim, já estão usando a inteligência artificial sem nem sim, perceberem.
Por exemplo, o celular destrava reconhecendo o seu rosto. É, Isso aí é é surreal. um agente de É IA, um né? Isso aí, na agente, verdade. É um de agente de dados, IA. ele é um É agente. um agente E assim, de IA, perfeito. exatamente. Não só os profissionais têm que se atentar a isso, mas eu acho que mais o gestor. Sim. Porque não adianta você mudar culturalmente o profissional se o gestor está lidando com aquele hospital como se fosse da década de 30. Então, assim, todo mundo tem que, em conjunto, evoluir, porque a ferramenta já foi acionada, está rodando. O gestor que não perceber isso vai ficar para trás, o profissional que não perceber isso vai ficar para trás. Vai. Eu não tenho dúvidas. Assim, eu já consigo. E essa discussão, né? Porque como eu uso muito, então nos ambientes que eu estou inserido, é tudo IA, né? Assim, tem uma atividade e aí eu falo, pessoal, veja, não é a questão do copia e cola, é a questão de, ao invés de eu ir num livro, ao invés de Exatamente. eu sei lá, pesquisar no Google e ver milhões de achados Exatamente. que eu vou ter que filtrar, eu vou ter que ler um a um para saber se aquilo é o que eu quero, eu tenho uma ferramenta E faz que afunila o conhecimento direcionado exatamente. para o que eu quero. Então, mas isso, Carlos, você falou é importantíssimo, porque isso perpassa pela mudança cultural. Plural. Eu lembro que na época, quando eu era jovem, que lá na minha cidade não tinha nenhum médico. Quando apareceu um, ele pediu, minha mãe foi se consultar com ele pediu um hemograma. Aí minha mãe chegou em casa comentando: Ah, esse médico não sabe de nada, ele quer ver um exame, o exame vem escrito tudo, aí ele já vai saber o que vai fazer. Para você ver a cultura como era. Hoje, quem pensa que usar a inteligência artificial é um copia e cola, não sabe o que é inteligência artificial. É. Tá muito. Aí essa pessoa que pensa assim tem que se inteirar, tem que estudar mais sobre inteligência artificial, porque realmente ela vai fazer o que você disse, ela vai afunilar uma infinidade de informações e vai trazer isso com mais assertividade. E não tem como É. você fugir disso, porque até o cliente, o paciente que vai procurar você, ele vai saber que isso existe e vai querer uma assertividade mais precisa. Não, E não tenha você, sem dúvida. isso, você não consegue. E olha que, assim, eu já ouvi falar da história do. Acho que você já deve ter ouvido falar também, né? Ah, porque a IA erra. Aí eu falei, a IA não erra. Você está errando ao inserir o comando na IA. Ela vai te dar Exatamente. uma resposta de acordo com o banco de dados, com o conhecimento que ela tem, e você precisa trabalhar essa resposta. Eu Exatamente. não deixo, eu Você não não pode deixo, entregar cegamente a resposta dela. Você tem que validar essa informação. e eu Por sou isso que você precisa ciumento. ser. É o quê? Eu sou ciumento, eu não deixo nem ninguém usar minha memória. Eu não deixo. Eu abro o meu, né? Quando alguém quer fazer alguma coisa, eu falo, ei, Você não, 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 fecha. não. Desloga o meu, abre sua conta e não mexe na minha memória. Porque Não. a gente vai parametrizando, né, a Exatamente. IA de acordo com o modo, né, como a gente trabalha. Exatamente. Mas não sofra com isso. Não sofra com isso. Por quê? Ela não está só parametrizando a memória dela com o que você alimenta. Não, Ela realmente ela busca uma fonte de todas as inteligências. não, É eu muito digo mais porque profundo. eu digo que a gente vai elaborando os prompts e a gente vai deixando comandos já Já subliminares dentro do entendi. próprio agente. Entendi. Então, eu chego no meu hoje, por exemplo, e eu quero um projeto ou um plano de execução de uma implantação de um determinado processo. Hoje, sem pedir, ele já escreve no modelo PDCA, né? Por quê? Porque eu não faço nenhum projeto se ele não tiver um PDCA escrito, né? Então, Entendi. não é solto. E aí, dentro disso, ele vai criar um Scrum, né, para me dar tempo, para me dar sprint, para eu saber que fase do projeto. E isso já hoje não preciso mais dizer, sei lá, elabore um plano de ação para diminuir a superlotação e use o PDCA, né? Porque já tá parametrizado dessa forma, né? Porque a gente precisa também fazer esse tipo de parametrização, né? Para melhorar a resposta cada vez mais, Exatamente. É perfeito. né? Perfeito. Muito bom. E assim, né? Eu acho que a gente aí falou um pouco mais genérico aí de perspectiva futura, mas na sua visão, o que é que você, assim, vamos ser mais precisos. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar. Numa perspectiva futura, o que é que você vê do uso da IA na saúde?
claro que em 1, 2, 5 anos, não sei, mas algo mais Mais próximo, palpável, mais palpável. Assim, eu digo que é porque não chegou aqui no nosso estado, mas já é palpável. Ela já está integrando a IA para a perspectiva futura. Eu discordo da afirmação, eu acho que é perspectiva presente, que já está acontecendo. A gente que não está conectado, a gente que eu digo, a maioria que eu percebo dos nossos colegas, ela vai integrar todos os níveis de atendimento, desde prevenção até tratamento, até acompanhamento desse paciente. E vai impulsionar a saúde de uma forma que a gente não consegue mais viver sem ela. Eu acho que a integração e a personalização do paciente já é palpável, já está aí. Eu acho que a IA vai fazer isso, como perspectiva para o nosso estado. Num breve período de tempo, 1 ano, 2, 3, sei lá, a gente vai ter, por exemplo, a gente trabalha no USE e a gente vai ter tudo integrado. A gente vai ter nos postos de saúde uma integração com o Hospital João Alves Filho, a gente vai ter integração com os hospitais municipais e a gente vai ter um acesso a essas informações numa facilidade de um clique. Eu acho que o que vai, de perspectiva futura que eu vejo é isso, a integração, implementação e integração da inteligência artificial, porque já está funcionando, já está rodando no nosso país. Só falta chegar aqui para a gente. Só falta, na verdade, virar uma realidade, né? Para a gente. Aqui é. Não, eu tenho bem essa concepção, apesar de que, assim, a gente fala aqui, mas é porque, como o Brasil é muito heterogêneo, né? Tem alguns lugares, a gente projeto de cuidados paliativos lá, né? A gente recebeu visita do Sírio Libanês essa semana, e o pessoal estava falando, Carlos, eu sei que você, poxa, fica muito preocupado, você queria melhorar muita coisa, mas fica preso, mas não se preocupe. Eu sei que é distante às vezes para você, mas olha, a gente visita muito lugar e tem muito lugar pior. Eu falei, não, eu tenho concepção, né? Eu tenho consciência disso. Ano passado, no início do ano, a gente foi no hospital da Zona Leste, em São Paulo, que é referência do trauma, não vou aqui dizer o nome, né, por questões éticas, mas que tem um perfil de atendimento muito parecido com o do USE. Referência, né, para o trauma, tem uma sala de estabilização super lotada, né, com 3 vezes o número de pacientes que a nossa tem habitualmente, não capacidade, o número de pacientes, a capacidade é muito parecida, mas como ele está sempre super lotado, cara, a sala de estabilização é um por cima do outro, é uma loucura, e olha que eles já têm prontuário eletrônico, então assim, é realmente uma realidade ainda infeliz do Brasil, né, de ser atrasado tecnologicamente em termos de saúde. É uma realidade ainda, infeliz. E assim, uma realidade que, a meu ver, é uma realidade que é mais fácil de mudar, porque não precisa tanto. É diferente de você querer, por exemplo, implementando isso no hospital que a gente trabalha, a gente vai ter uma melhora tão significativa que eu acho que, se fosse comparar, se assemelharia a construir um outro hospital. E não é uma coisa cara e inatingível que você precisa gastar milhões para construir um hospital. Basta A vontade gente, de fazer, né? a De gente não treinar, de fazer. a gente não fez esse tipo de avaliação com a IA. A gente fez esse tipo de avaliação com a implantação do sistema de prontuário eletrônico. Isso é. Para você, para você ter uma ideia hoje, a diminuição nos tempos de processo com a implantação do prontuário eletrônico, na verdade, não seria igual a construir um hospital novo. Seria igual a construir 2,3 vezes o hospital atual. É surreal. E eu estou Surreal. falando Um de prontuário prontuário eletrônico. eletrônico. Eu não Um estou nem MV falando da vida. alguns outros, eu não estou nem falando Não, da tem IA. vários, né? Tem vários. Qualquer um. Isso, eu Qualquer um. estou falando da implantação do prontuário eletrônico. A redução no tempo de processo Exatamente. seria o equivalente a construir 2,3 Então, do hospital que temos atualmente. Então eu fui pessimista em pensar que dobraria a capacidade, né? É capaz de quadruplicar ou quintuplicar. Claro que em relação à nossa realidade, que não é a realidade, obviamente, de outras instituições, Claro, né? mas
a exemplificar aqui de hospitais privados, por exemplo. Não é essa a Não, realidade. claro, Mas da claro. nossa seria o Mas, equivalente a isso. mas você concorda que é uma realidade tangível, que é uma realidade Não, fácil de alcançar? não tem Não é a uma coisa menor difícil. dúvida. Não, Não de é jeito tão, não é oneroso assim para não, o que não. ela executa. Falta Não só. é, não é, não é de longe tangível, É, nem. É algo que, assim, claro, precisa-se de muita disposição e boa vontade, mas é claro. estalar os Então, dedos. leve a informação para nossos superiores e vamos implementar. Rapaz, eu tô nessa desde 2019, viu, com essa história de prontuário, mas vamos deixar essa conversa para outro momento. Mas então, assim, poxa, é aquela coisa, não tem como esgotar, é muito assunto. É, Mas eu queria assim, que você deixasse uma mensagem para a galera, entendeu? não Você, assim, para os colegas, o que para eu, a galera, assim, o que é que você diria assim, meu irmão? Se eu tivesse que dizer uma frase, eu vou dizer essa aí. rapaz, eu dizia o seguinte, é que a inteligência artificial é, é uma forma única, é uma oportunidade que a gente tem de transformar a saúde. Não tem como você, como profissional de saúde, deixar de conhecer e produzir e utilizar ela no seu dia a dia. Eu acho que você tem que abrir o olho, tem que estudar, tem que se aprofundar no tema e ela é indispensável agora para o dia a dia até o final de sua vida. Eu compararia, tá dizendo até a Fabíola, minha esposa, eu compararia a quando chegou as criptomoedas, que chegou lá o Bitcoin, chegou valendo R$ 32 e eu ainda disse, vou comprar um negócio desse, nada, vale nada não. Hoje quanto é que vale? Muito. Milhões. Então a inteligência artificial hoje representa uma oportunidade de transformação, assim como foi a internet, assim como foi o avião na vida das pessoas, assim como foi as moedas digitais. Não tem como ficar sem ela. Claro que a gente tem que levar isso com responsabilidade, com ética, porque a gente nem sabe a que ponto vamos chegar e a gente está conhecendo e passando a interagir agora com ela. E eu vou além, viu? Vou até complementar isso daí que você falou. Só lembrando que a velocidade com que se progredia, por exemplo, na época do Ah, avião, sim, sim. era muito grande. E hoje ela é muito pequena, né? E eu digo isso pela pandemia. Parece que a pandemia foi há 50 anos. A pandemia Exatamente. foi há dois. 2 anos, Isso. exatamente. E assim, a gente tinha um modo de trabalhar antes da pandemia. Em 2 anos, isso mudou drasticamente. Diga-se pela telemedicina, que hoje é até Não, regulamentada. que é uma É uma realidade, que não existia. realidade que não Uma existia. realidade, né? Então, a gente pensava em publicar um livro com um delay de 5 anos, né? E hoje, em 5 anos, a gente conseguiu desenvolver a telemedicina a ponto dela virar uma realidade e regulamentada, E né? regulamentada. Avançou, ela está avançando e mudando de uma forma inimaginável. Tem tem que ficar de olho nisso, né? Porque antes a gente podia se atrasar 5 anos, hoje não dá para se atrasar mais Exatamente, 5 anos, não. exatamente. Hoje não tem como você atrasar 5 anos para entrar nesse processo. Senão Se vai você ficar muito perder para esse trás. bonde, vai ficar muito para trás. Não, perfeito, perfeito. Matheus, não tenho nem o que dizer assim, cara. Agradecer demais, né, Ok, pelo, isso aqui agradeço o convite, a oportunidade. pelo E conhecimento, pelos insights, né, pela experiência também de uso ali também. Pô, você falou de coisas aí que eu nem tinha ouvido falar ainda, né, em relação ao uso da IA e assim, não sei nem como agradecer, nada, né? Só eu que agradeço. Obrigado. passar a bola para você aí, assim, pô, fico feliz demais porque a gente tem colegas que estão interessados, que estão aí, né, pelo menos para a gente aqui na vanguarda do uso, da divulgação, da perspicácia em relação à IA, e a gente precisa de mais pessoas assim, né, mais pessoas com essa vontade, Exatamente. com esse intuito. Né? Exatamente. E eles vão chegar. Eles estão acordando agora. Logo, logo vão estar aqui com a gente, nos ensinando, né? Que é Bom, tanta coisa que cada um vai trazer uma experiência,
um modo de ver que a gente vai só aprendendo e contribuindo com o que puder. Eu espero, né? Eu brinco hoje, né, com relação a isso, porque hoje eu dou aula para professores meus, assim como eu já estou recebendo conteúdos novos de alunos meus, né? Não, Então, tá um negócio, é o que um eu digo ciclo sempre, tá? muito Eu não rápido. consigo parar para imaginar onde é que é. Por isso que eu digo, um dia vai chegar essa tal da singularidade da inteligência artificial. A tal da consciência, né? Que tanto se Exatamente. discute. A tal Mas, da Matheus, brigadão consciência. mesmo. E Valeu, obrigado a todo mundo aí. as palavras finais são suas. Ah, não, o que eu tenho para falar é agradecer. Nunca participei de uma live, coisa nesse sentido, mas agradecer, aprendo muito. Acompanho sua história desde, como eu disse, lá de Itabaiana. Aprendo muito e sempre comento com os amigos, colegas da sua evolução como pessoa, como profissional. Sim, e isso é só uma fonte de inspiração para que todo mundo possa evoluir também, não deixar esse barco afundar. É atentar para os colegas, principalmente os que têm medo de serem substituídos por inteligência artificial, que eu acho que isso não vai acontecer. Se acontecer no futuro um pouco distante, mas lembrando que se você também não tiver com ela a seu lado, a tiracolo ali para poder seguir na sua profissão, você pode ser substituído por esse fato, não por ela lhe substituir. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que abrir o olho, se adentrar no tema e seguir a vida com tranquilidade, sem esse medo de ser substituído. Que nós não seremos substituídos, até porque a inteligência artificial ainda não tem o toque humano, não tem a empatia humana. E isso ela não consegue, ela não vai conseguir substituir. Não, sem dúvida. Então, ó, fica já aí, viu, Fabíola? Não se preocupa, a gente já vamos organizar essa próxima live aí. Já tá, sobre as E, ferramentas, né? Uma coisa mais objetiva, as ferramentas que podem ser utilizadas, e aí já discutir indicações de cursos para se fazer. já, né, como é que aquilo pode ser aplicado, e não só Exatamente. ferramentas voltadas diretamente para a Não, saúde, né? Porque assim, claro. A hoje, gente tá. hoje o que eu uso aqui, o máximo aqui é nada de saúde, né? Não, Os geradores de imagem, os geradores de texto, os geradores de apresentação, né? Então, é nada da saúde, nada da saúde. é tudo genérico. Genérico, bem genérico mesmo. Bem superficial, mas para abrir as portas para que as pessoas entendam, é, comecem a aceitar de coração aberto que a inteligência artificial chegou na vida e na profissão de vocês e entrar, atravessar essa porta e começar a aprender e se aprimorar cada vez mais, O caminho é esse mesmo. né? Matheus, Obrigado brigadão. aí. Foi show de bola. Espero que o pessoal tenha aproveitado, né? A gente vai deixar deixar aí salvo para quem quiser assistir depois. E já Certo. vamos deixar programada essa próxima live aí para a gente discutir com o Vamos, pessoal a vamos aplicação sim. prática A de tudo isso que a gente aplicação está prática, discutindo. porque assim eles podem ainda ficar um pouco perdidos, mas a aplicação prática no dia a dia é bem É importante. verdade. Então valeu aí, uma boa Obrigado, noite. boa noite, turma, boa Dá um noite, beijo, galera. dá um beijão nos meninos aí Valeu, e, e um bom trabalho amanhã. Valeu. valeu, obrigado, fique com Deus, boa noite. Até mais, abraço.